Amanhã eu acho que o Corinthians pode conseguir um empate. Eu não vejo uma vitória do Corinthians, mas eu vejo que o Corinthians pode. O Palmeiras vive um momento pós-mundial aí empolgante para os torcedores, né? O que a gente falou ontem. Não é um futebol bonito de se ver. É resultado. Mas é um futebol de resultado. E na minha visão, o Dorival Júnior, vamos ver se ele não inventa nada amanhã, né? O Dorival Júnior não conseguiu ainda se encaixar ou entender de que forma ele deve jogar com o time do Corinthians. E diferentemente do Capretes, eu tenho visto o Garro jogando bem. O Garro tem se esforçado contra o São Paulo, ele foi o melhor do time, ele estava jogando praticamente sozinho, na base da vontade, da raça. Entendo que o Garro é um jogador importantíssimo. Agora, entre as invenções do Dorival, por exemplo, é você deixar o Carrijo de primeiro volante e jogar o Ranieri para jogar lá na frente. E às vezes o Carrijo não entra, né? O Dorival não tem colocado nem o Angeleri como titular absoluto e deixado o Bidô. Então, que jogo que o Dorival tá vendo? Agora, sim, e aí, por exemplo, o que tem o Ranieri de característica ofensiva? Que o possibilita estar jogando mais avançado em detrimento do Carrijo, que era atacante de origem. O Carrijo, no começo da carreira, ele era atacante pelo lado direito, atacante. Então foi recuado pelo meio. E com o Ramon, o Carrijo fez muito bem o papel ali mais à frente. Exato, e aí ele coloca o Carrijo como primeiro volante. Aconteceu isso em alguns jogos. Aconteceu contra o Botafogo agora. Ele recua o Carrijo fazendo o primeiro volante e libera o Ranieri. Para mim isso é uma insanidade. As informações do Timão com o nosso Edson Rufino. E aí, Rufino, beleza? E aí, beleza? Boa noite, salve, salve, amigo torcedor. Vamos juntos com detalhes e informações do Timão do Corinthians, tudo pronto para o derby desta quarta-feira. Simplesmente um Corinthians e Palmeiras, jogo de ida, fase oitavas e final da Copa do Brasil. Está marcado para 9h30 da noite, nesta quarta-feira na Arena. E claro, terá transmissão da 105. Corinthians vem de 2 empates no Campeonato Brasileiro, em casa diante do Cruzeiro, fora contra o Botafogo. Não venceu, é verdade, mas chega mais confiante para enfrentar a equipe do Palmeiras. Já superou o mal-estar após a derrota diante do São Paulo. Nos últimos jogos com biometria facial, não tivemos grande presença de público, só que o jogo do Palmeiras, o jogo diante do Palmeiras pela Copa do Brasil, pede casa cheia e o torcedor vem correspondendo à expectativa. Não existe dúvida que será o maior público pós-biometria facial. O técnico Dorival Júnior, que foi pego de surpresa sobre treinamento aberto que poderia acontecer na Arena, se teve veto ou não do Dorival Júnior, não sabemos. Só sabemos que esse treinamento aberto não aconteceu. E ontem o presidente em exercício, o Osmar Stabile, concedeu entrevista coletiva, falou sobre vários assuntos e falou também sobre o futuro de Memphis Depay no Corinthians e a possibilidade da contratação de reforços. Vamos ouvi-lo. Só para colocar para você, existe um contrato e nós vamos cumprir o contrato. Não tem como ser diferente. Existe o contrato, ele está trabalhando dentro do que foi estabelecido em contrato e nós estamos cumprindo também. Nós pagamos todos os vencimentos dele e está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Direito de imagem, salários. Agora ficou a premiação também, que estava atrasado, que nós dividimos em 3, pagamos a primeira, já não está atrasado mais, e vamos cumprir com as outras 2 também, dentro do cronograma estabelecido. A questão das contratações está com o Fabinho Soldado, ele está trabalhando para que a gente possa trazer os jogadores necessários, dentro da possibilidade do Corinthians. Nada de loucura, nós não podemos fazer loucura nesse momento. Nós precisamos trabalhar dentro dessa possibilidade. A possibilidade que é trazer jogadores com custo baixos e com alta qualidade.
É difícil? É, mas impossível não é. Muito bem, ouvimos o presidente em exercício Osmar Stabile, que concedeu entrevista coletiva ontem. Provável Corinthians para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira. Jogo de ida da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique Bidu, Martínez, Bidon, Carrillo e Garro, Memphis e Yuri Alberto. No apito estará o goiano Wilton Pereira Sampaio, no VAR, o catarinense Braulio da Silva Machado. Então é isso, falei do Corinthians, até mais, um abraço, amigo. Essa dúvida que o Dorival tem, ou supostamente tem, para mim ela é totalmente incabível no sentido dele, Dorival, né? Para um jogo desse, um derby, mata-mata, é o único torneio que dá para o Corinthians sonhar com alguma coisa esse ano. Eu sei que já ganhou o Paulista, mas tanta coisa aconteceu de lá para cá que parece que faz 10 anos que foi esse Paulistão 2025, né? Para mim, Breno Bidon e Carrillo, para um clássico Corinthians e Palmeiras, eu não pensaria nem 1/1000 de segundo em escolher o Carrillo. Pelo amor de Deus, o Bidon é um jogador que tem uma qualidade absurda, com certeza ele vai ser vendido em breve para um clube europeu, não sei se gigante, não sei se o Chelsea virá para cima do Bidon como veio para cima do Estevão, não sei se o Real Madrid virá para cima do Bidon como veio para cima do Endrick, mas ele tem um espaço ali num time médio europeu, só que não hoje. Não hoje, é um jogador que não combate, o Breno Bidon é um jogador sem intensidade, é um jogador frágil fisicamente. Em vários momentos você vê o Bidon, parece que é um jogador do sub-15 que está lá em campo, do sub-17 no máximo, e o Palmeiras com esse meio campo físico pra caramba que tem. Então para mim o Carrillo é muito mais tarimbado, o Carrillo é muito mais jogador presença para um jogo como esse do que é o Bidon. Agora, posto isso, eu reitero o que eu falei no começo do programa, para mim o trio ofensivo do Corinthians não está nas melhores condições. Se o Garro foi o melhor meia para mim do Campeonato Brasileiro do ano passado, naquela remontada do Corinthians no final do ano, de possível rebaixado para time em pré-Libertadores, esse ano não é nem sombra. Melhorou um pouquinho, como disse o Celso, mas não é nem sombra daquele jogador. Memphis Depay voltou acima do peso de novo. De novo! Já tinha voltado em janeiro, voltou de novo. E o Roberto voltando agora, de uma lesão nas costas. O jogador nunca volta igual, com lesão no joelho do ligamento, com lesão no pubis e com lesão nas costas. Não adianta. Não adianta, pode ter a idade que for. Então, Weber, para mim o Corinthians amanhã chega todo capenga, esse problema fora de campo, essa diretoria, a entrevista dos Osmar Stabile ontem foi bizarra, vive em outro mundo, em outra galáxia. O Corinthians está pegando fogo, ninguém sabe quem manda, processo criminal nas costas ali, e ele falando como se tivesse tudo mil maravilhas. É claro que ele não vai realmente passar uma mensagem negativa para o torcedor, mas não precisa ser tão desconexo da realidade como ele demonstrou. Então tudo isso, e ainda com o Dorival meio perdido, Dorival não sabe quem manda fora de campo, Dorival não tem escolhido as melhores peças dentro de campo, não deu uma liga, não deu uma química ainda com o torcedor corintiano. Para mim, por tudo isso, o Palmeiras é amplamente favorito contra o Corinthians. Weber. Tá certo, e olha, eu fui buscar aqui o time do Corinthians, da final do Paulista. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Andileri, Ranieri, Martínez, Carrillo e Garro, Depay e Yuri Alberto. Para o segundo jogo, a alteração foi que o Garro não jogou e atuou o Romero, no lugar do Garro, no jogo em que o Corinthians venceu por 1-0 na Arena do Verdão. Já o Palmeiras é bem diferente, hein? O Palmeiras que vai entrar em campo amanhã é bem diferente desse. O Everton, Mike, né, no primeiro jogo, o Mike no primeiro jogo, Micael, Murilo e Piquerez. Quer dizer, Mike, Micael e Murilo já não estão no jogo. Do lado esquerdo só o Piquerez. Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Veiga. Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Bem diferente. No segundo jogo, a mudança foi que o Marcos Rocha começou jogando na direita e o Richard Rios atuou na segunda partida, né, no lugar do Aníbal Moreno. Essas foram as mudanças do Palmeiras para o segundo jogo, mas um time bem diferente. Inclusive, vamos aproveitar para falar do Palmeiras, o Verdão na 105, com o nosso Lucas Basílio. Grande noite, Lucas! Grande noite a você, Weber Lima, um grande abraço especial
Falamos de Palmeiras, que está próximo da contratação de um novo lateral direito para o elenco do técnico Abel Ferreira. Seria a reposição para a saída do Mike, né, que foi vendido, foi negociado, na verdade, com o Santos. Ele que teve seu contrato encerrado, né, antes da hora, 6 meses antes, e acabou se despedindo no último domingo. Ele que vai jogar pelo Santos a partir da próxima temporada. Mas o seu possível substituto está muito próximo. O nome dele é Kelvin, que atualmente joga no CSKA Moscou, da Rússia. Lateral direito, 24 anos, revelado pelo Atlético Paranaense, já está lá no time russo há 3 temporadas. Ele que deve ser negociado pelo valor de 5 milhões de euros, algo em torno de 32 milhões de reais, um pouquinho acima disso. Esse é o valor fixo, mas pode-se chegar até 6 milhões e meio de euros, quase 42 milhões de reais, com metas que não são consideradas tão simples, mas que constam no contrato do jogador. Faltam apenas poucos detalhes, né, poucos acertos para que a contratação seja confirmada e o Kelvin seja anunciado como novo reforço palmeirense. Pensando no jogo de amanhã, clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil, valendo vaga na fase quartas de final, o técnico Abel Ferreira considera mudanças no esquema tático do Verdão. Mas antes de falarmos de como deve jogar o Palmeiras diante do rival, vamos ouvir um dos prováveis titulares, né? O Maurício, que fala justamente sobre a ótima fase dele e do time do Palmeiras. Vamos ouvir. Ver esse momento de uma maneira muito boa, de uma maneira muito positiva, não só com as vitórias consecutivas que a gente teve, e sim também com as atuações, né? Com posse de bola, com bastante pressão alta. Isso nos dá muita confiança para os próximos objetivos. Agora a gente tem decisão pela frente, né? Contra o Corinthians da Copa do Brasil, então a gente está encarando isso como um duelo muito difícil, mas que a gente tem total condições de ir lá e fazer um excelente jogo. Esse então Maurício, que deve ser um dos titulares de Abel Ferreira contra o Corinthians, mas Felipe Anderson não deve estar em campo nesse jogo, né? O camisa 7 voltou a sentir a inflamação no quadril, chegou a fazer atividade em campo, atividade leve, em separado no treinamento de ontem, mas hoje voltou a sentir, voltou ao departamento médico para ser acompanhado ali pelo pessoal de núcleo de saúde e performance, o departamento médico Alviverde. O Luigi jogou nessa função no último jogo, né? É um postulante à vaga também, mas a tendência é que o Abel Ferreira mude o esquema novamente, ou coloque um jogador a mais no meio-campo para fortalecer a marcação, ou até um terceiro zagueiro, que seria o Mikael, para fortalecer esse sistema defensivo, né? Ainda mais jogando na casa do adversário. A gente especula que um provável Palmeiras para o duelo de amanhã, com total cobertura 105, com o Everton no gol, Giai e Piquerez nas alas, né? Um de cada lado. E aí, no trio de zaga seria o Mikael, o Bruno Fux e o Gustavo Gomes, caso seja essa a vontade mesmo do Abel Ferreira. Meio campo com Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício. Na frente, o Facundo Torres e o Vitor Roque.